Bom, galera, eu vou começar a gravar aqui os vídeos de resumo no dia. Eu vou começar a colocar aqui no YouTube. Às vezes faz sentido para alguém e também para o meu aprimoramento, certo? Aprimorar minha leitura. Tenho bastantes amigos e colegas que estudam, mas todos estudam índice nessa leitura, que é a leitura micro com macro junto, leitura de preço, né, o price action. Então, como eu não tenho ninguém estudando dólar, eu estudo sozinho. Eu resolvi ir gravando até para me rever, fazer um resumo do dia. Se estiver fazendo sentido para alguém aí, deixa um comentário e tal, que aí a gente continua fazendo. Vou fazer sempre, mas sei que se tiver alguém, eu vou me comprometer ainda mais de todo dia estar postando. Se tiver alguém fazer sentido também, beleza? Vou fazer a leitura todos os dias, pelo menos até uma meio-dia, 1 hora da tarde. Depois disso, o dólar, principalmente, ele já dá uma embananada às vezes, né? Então vamos lá. Vou começar aqui, depois a gente fala de marcações, esse tipo de coisa aí. Vamos só na leitura mesmo do que não aqui, não aqui, onde começou o dia. Tá ok? Aqui, é, na minha leitura, o preço começou acima do topo. Tô esperando abrir aqui o pincelzinho. Aí abriu em cima desse topo aqui, tá ok? Isso quer dizer que todos os tempos gráficos abriu acima desse topo. O que a gente tinha então? A gente tinha uma máxima mínima de 50% para ele vir, tá ok? Então vamos colocar a famosa FIBO. Só que ele não chegou na FIBO, porém, o que a gente tinha aqui? Um topinho, certo? Um topinho level e também uma marcação do 60 que ele estava aqui. Deixa eu tirar essas níveis aqui. Legal. Vamos lá. E aí, uma máxima mínima de 50. Esse daqui fez o movimento de 50%, deveria romper, não rompeu. Esse aqui só abriu testando para baixo e foi embora. Essa operação não pegaria, não peguei. Aqui é uma operação boa, certo? E aí depois ele vem, rompe esse topo aqui, tá ok? E vem fazer o pullback. Lembrando, aqui é uma negação, mas por que a gente está pensando é mais provável de um pullback do que uma negação? Porque ele parou acima do gatilho, certo? Aqui a gente tem uns 50% e ele abriu acima do topo. Então todos os tempos gráficos abriu acima do topo, quer dizer, 60 minutos provavelmente abriu aqui em cima, provavelmente não, ele abriu aqui em cima, ele está fazendo o teste para continuar a alta, certo? Então aqui dá uma operação legal, operação excelente. Primeiro alvo meu seria no topo, porém eu coloquei aqui, ó, nesse alvo aqui em cima, tá ok? Porque aí, aqui era um topo que eu tinha, topo anterior, aqui, ó, esse topo anterior. Então aqui seria o primeiro alvo, legal? Saiu no alvo, espera a oportunidade. Depois que veio, quando ele chegou num topo grande e já negou esse topinho, nesse cara aqui, eu só pensava em venda. Porém, a venda, ela dava entrada nesse ponto aqui, com parcial ou com saída total nesse fundo, tá ok? Não dava para ter mais esperança, até porque ele está em cima de um rompimento, mas ele está devolvendo um topo. Então, nesse ponto, para mim aqui, é uma venda com alvo nessa mínima. O que a gente, para continuar na venda, para continuar pensando em venda, o que ele tem que fazer? Romper essa mínima. Já que ele não rompeu, ele descaracteriza essa venda, certo? Por quê? Porque ele está fazendo esse movimento, esse rompimento e negando, ele está falhando esse movimento aqui, ó. Ou seja, ele vai voltar para o movimento de alta. Aonde a gente tem entrada nesse cara aqui, a gente tem entrada aqui, ó, nesse 50% desse candle, tá ok? Nós temos uma entrada aqui. Qual que é o alvo dessa operação? Esse topo aqui seria o alvo, tá ok? Por quê? Porque nós estamos completando a FIBO, legal? Então, reformulando, compra nesse, venda nesse, compra nesse, legal? Essa venda tinha a saída aqui ou parcial e depois dava para entrar aqui no meu operacional, tá ok? Alvo nesse topo. Porém, como esse cara aqui ele não rompeu essa máxima, eu ainda permaneceria. Por quê?
Porque ele devolveu esse topo aqui, ó. Repara que aqui ele tinha ficado abaixo, esse aqui ele fez alguma coisa. Para mim continuar uma operação, era muito interessante se ele rompesse essa máxima aqui. Mas como ele não rompeu, eu ainda pô, ele fez alguma coisa interessante para mim. Ele fez isso. Então eu protejo minha operação no zero e deixo rolar. Por quê? Para pegar alvos maiores. Legal? A partir daqui, ele chega nessa operação, deu alvo, certo? E esse aqui não rompe. Eu não venderia nesse aqui ainda, tá? Porque eu sei que ele poderia dar continuidade, eu esperaria, tá ok? Porém, esse cara aqui, ele não deu, a venda para mim estava aqui, mas ele não fez um teste legal, pelo menos um teste aqui em cima, para fazer esse movimento, tá ok? Para vir buscar esse fundo. Ele já veio rompendo. Eu acredito que foi alguma notícia, porque foi bem forte isso aqui, ele veio com tudo, tá ok? Então veio a operação, depois que ele veio aqui, ele chegou no fundo. Esse aqui para mim é só o primeiro toque. O primeiro toque eu não compraria nesse, por quê? Porque ele não tem obrigação de romper. Porque a obrigação de rompimento é no segundo toque para mim. Então o primeiro é teste. Esse cara aqui é obrigado a romper essa mínima. Se esse cara não rompe, esse aqui não rompe essa mínima, aí eu já penso em compra nesse, tá ok? Mas como ele rompeu, e aí o que ele veio fazer? Vamos ver pelo 1 minuto aqui, ó. Aqui dá pra ver. Reparar que ele veio fazer só um pullback. Então ele pega aqui, veio fazer um pullback. Aliás, pelo 1 minuto ele veio fazer esse pullback aqui, né? Veio fazer esse pullback aqui, ó. Tem até um outro aqui, né? Aqui fez o pullback para continuar. Então, nada. Aqui para mim, esse cara dá uma venda. A venda é a partir do teste, tá ok? Deixa eu fechar a janela com os cachorros latindo aqui. Peraí. Então ele veio, deu a venda, deu a continuidade. Eu não gosto de pegar no meio do movimento, exceto se eu tiver em operação e for acrescentar contrato ou fazer algum tipo de scalper dentro de uma operação. Mas para a entrada principal, eu não pegaria aqui, não peguei aqui pelo seguinte motivo. Ele está vindo já fechar o gap, certo? Então o alvo teoricamente está curto aqui. Então espero, legal? Vem vindo aqui. Não deu operação para mim também, porque é só continuidade. Aqui ele vem, faz um pullback, dá continuidade. Aqui era um alvo importante nos 60 minutos. Depois a gente pode ver o 60 com mais calma, tá? Se alguém quiser se interessar nisso, a gente vê que as bases das minhas operações são baseadas no 60. Então eu filtro pelo 60, vou para o 15, que está na minha outra tela, 15,60, e opero 5 e 1. O 1 me ajuda bastante com scalper e também com adiantamento de algumas operações aqui. Por exemplo, aqui é uma operação que para mim ela vale a pena ser adiantada. Por quê? Porque aqui é um ponto extremamente forte do 60 para mim. Tá? Eu tinha um ponto lá que ele não tinha sido testado, era um gatilho sem ser testado no 60. Tá ok? E aí a gente vem aqui pelo 1 minuto e ver esse gatilhinho aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar melhor. Tô apanhando aqui ainda que eu não tô tão acostumado aqui a ficar na ferramenta ali, tá? Vamos lá, aqui, ó. Esse ponto aqui para mim foi muito importante, ó. Daria uma compra nesse cara aqui. Por quê? Porque ele tocou na minha linha extremamente forte dos 60 minutos e deu um gatilhinho. Pô, é arriscado? É. Por quê? Porque tá vindo de uma puta pernada de baixa. Porém, o meu stop tá aqui, ó. Então, vocês concordam comigo que vale a pena esse risco? Esse risco retorno? Eu tô falando do stop aqui de 4 pontos, 4 pontos e meio, por um alvo que a gente vai pegar. Não tinha rompido aqui. Nesse fundo aqui, ó. O alvo. Fundo rompido. Último fundo rompido aqui, ó. Tá ok? Espera a hora que ele der essa esticada, coloca no zero e deixa o trade rolar. Então nós estamos falando de 4 pontos para pegar 13, 14. Saca? Então aqui para mim é um ponto que vale a pena. Inclusive, quem trabalha com mais contratos opera com a mão menorzinha. Então entra nos pontos assim de primeiro toque com antecipação pelo 1 minuto.
com uma mão menor. Mas ó, olha esse movimento, máxima, mínima, 50. Aqui é o movimento que ele já devolve esse rompimento. Ele só testa. Então, ele tem a obrigação de romper esse topo. Como esse cara já rompeu, ele vem para o nosso alvo. Aí, o que eu fiz aqui? Eu entrei pelo 1 com alvo pelo 5. Então, só que eu só faço isso quando tem um ponto muito importante para mim. Que seja ou do diário, que não foi testado ainda, ou de 60 minutos, que eu acompanho 60 aqui do lado. Certo? Aí depois que ele vem, fez o movimento de alta e não rompe, repara aqui, ó, nós temos esse gatilho aqui, tá ok? Então nós pegamos esse primeiro gatilho com aqui, mas mesmo que não dá os 50%, eu teria saído aqui, exatamente aqui, tá ok? Então veio, fez uma máxima mínima 50, esse cara aqui, ele deu venda, porém eu não vendo, tá ok? Por quê? Porque ele também está vindo de um rompimento. Como ele já tinha descido muito, ele pode querer subir mais para um 50 maior. Então eu prefiro ficar de boa, não faço nada, e aí eu espero o movimento. Aí a gente tem uma máxima mínima 50. Esse aqui vem, testa uma mínima que ninguém rompe aqui, certo? Uma mínima não rompida. Não rompe ele. Nesse aqui, eu posso tentar pegar também uma operação pelo 1 minuto. Tá ok? Por quê? Porque ele já está me falando que ele quer dar uma compra, pois não rompeu esse cara e eu estou na região da minha marcação forte. Vamos ver aonde que deu essa possível compra no minuto. Aqui é que estava bem volátil, por isso que estava dando para pegar pelo 1 minuto. Ó, mesma situação da outra aqui, ó, vale a pena. A gente tem uma entrada aqui, porém essa entrada ela tem um alvo, certo? E o alvo seria aqui, ó, certo? Então se eu antecipei a operação e peguei por aqui, eu tenho que sair aqui, ó, nesse alvo. Legal? E aí depois tanto é que ele vem o alvo e tenta romper. Então ele vem, tenta fazer esse movimento e nega. Certo? E aqui pelo 1 minuto fica mais fácil da gente ver essa quebra de movimento que aconteceu. Certo? Essa quebra de movimento é a base também que eu gosto muito de operar. Se alguém não entender aí, dá um toque, a gente fala sobre isso, beleza? É que realmente eu estudo muito sozinho. Estudei, fiz várias mentorias de índice, mas de dólar, depois que eu defini o dólar, realmente para mim fez mais sentido sei lá, o dólar tirou um pouco minha ansiedade, os meus resultados estão sendo bons no dólar, no índice eu ficava muito ansioso, eu fazia operações sem esperar teste, e o índice é muito complicado com isso. O dólar muitas vezes ele não testa mesmo, mas eu ainda consigo filtrar pelo 1 minuto. Eu sei que o movimento do dólar tem me deixado mais tranquilo, mais calmo. Apesar de ter que ter paciência também, porque o dólar é bem devagar às vezes, tem que ter paciência para chegar no ponto, mas e às vezes eu apregoo no dólar também, porque ele é bem certinho. Só que não é igual, eu não acho igual o índice do dólar, tá? Eu acho que tem bastante peculiaridades diferentes. Óbvio que o gráfico, para quem trabalha com price action, topo, fundo, máximas e mínimas, negações, a base é a mesma. Porém, tem algumas peculiaridades que tem que ficar esperto. Não dá para considerar os dois a mesma coisa. Beleza? Eu estudei, a maioria do meu tempo de estudo foi no índice, mas os meus resultados veio no dólar. Eu não consegui ter resultados consistentes no índice. Tá? Então vamos lá. Depois que ele veio, fez o movimento aqui e falhou, nesse cara aqui, daria uma entrada de compra, tá ok? Ó, daria uma entrada de compra, certo? Principalmente a gente poderia esperar esse 1 minuto fechar e entrar aqui, ó. Legal? Qual que era o nosso alvo? Esse topo aqui, ó. Tá ok? Se a gente está vindo de um topo duplo, ele tem que vir buscar o primeiro topinho, que é esse aqui. E aí ele já veio e já rompeu o topo, tá ok? Já rompeu o topo e aí ele foi buscar um 50 mais macro. Vamos lá. Veio buscar exatamente um 50 mais macro aqui, ó. Aí ele veio no 50 macro, certo? Dessa operação de topo duplo, veio no 50 macro. Aqui da venda, no meu operacional não, tá? Ele parou debaixo de 50. Aqui a gente tinha uma marcação extremamente forte, ó. Isso aqui era 60 minutos, tá? Era uma mínima dos 60 minutos. Porém, na verdade é essa aqui, ó, a mínima de 60, tá? Porém, eu não entraria aqui nesse cara, não de primeira, tá? Eu tentei pegar ela pelo 1 minuto, porém vou mostrar para vocês porque que para mim não deu operação aqui. Porque ele foi direto, olha o minuto aqui, ó.
já foi direto no meu alvo. Onde era o meu alvo? Nesse topo aqui, que também era um topo de 60. Então ele vem, faz isso. Eu tinha venda daqui até aqui, só que como não deu padrão, eu não peguei venda. Tá ok? Então beleza. Nesse cara aqui, eu não faço absolutamente nada, porque na minha opinião ele pode fazer duas coisas, tá? No meu operacional, nas minhas observações. Ele pode fazer isso aqui, negar esse topo aqui e romper, que foi o que ele fez, ou ele poderia muito bem vir aqui, fazer isso e dentro desse próprio candle aqui, dar continuidade de queda, tá ok? Você vê aqui, ó, ele deu um padrão de venda, só que ele já parou também nesse 50% aqui no 1 minuto. Então ficou bem feio para fazer qualquer coisa aí. E aí depois ele vem, fez um movimento de alta mostrando que quer continuar a alta. E aí ele vem continuar a alta até onde? Até o 61.8. Aí ele deu um gatilhão aqui, um gatilho de possível venda, tá ok? Porém, o que complica aí nessa venda? Que está muito curto. A venda nesse próximo aqui. Puta, vou ter que pôr aqui, galera, o indicador, né? Eu não estou acostumado a usar o indicador de contador de Canon. Como eu disse, eu estudo muito sozinho, então eu acabo não precisando falar de números de Canon. Então eu até vi uma venda no 29, tá? Porém, essa venda no 29, ela tinha esse alvo, que ela já tinha até dado alvo, ó. Então, a venda que ela tinha alvo aqui, lógico que não valia a pena, tá ok? Mas esse cara aqui, para mim, ele é obrigado a cair. Se ele não cai, a gente já volta para compra nesse aqui de novo, tá ok? E a compra nesse aqui, aonde ele tem alvo? Nesse topo, tá ok? Primeiro alvo nesse topo, ele tem que romper esse topo para dar continuidade, legal? Então, se ficar confuso algum ponto, galera, aí, primeira vez que eu estou fazendo vídeo aqui, que eu estou tentando passar um pouquinho do meu conhecimento, então me fala, pô, Bruno, não entendi tal assim, explica desse jeito, vamos estudar junto, vai falando aí, tá? Porque realmente eu não estou acostumado a fazer explicando para outras pessoas, eu simplesmente vou fazendo sozinho. Como ele não rompeu, ele vem para em cima do gatilho, mas aqui vocês já podem ver, galera, aqui ó, já andou e já andou bastante, ele já dá uma embananada aqui. Então aqui, para quem não entende de candle a candle, fica bem complicado, tá ok? Esse cara aqui, ele deu a venda, mas já deu alvo. Se ele já deu alvo, esse aqui violinou, certo? E tende a vir aonde de novo? No topo. Aí ele veio no topo de novo. Repara que eu trabalho um padrão que eu gosto muito, é o segundo toque tem que romper topo, tá ok? Sempre. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse topo aqui, ó, esse topo dos 38, tá ok? Aí esse aqui é o primeiro toque. Esse cara aqui, para mim, ele é obrigado a romper. Se ele não rompe, eu tenho venda nesse 34 aqui. A minha entrada pode estar aqui, nessa máxima aqui, ou ela pode estar nessa máxima aqui, certo? Eu sempre, dependendo do risco retorno, lógico, mas eu bato no primeiro ponto, já entro. A minha entrada, a minha parcial, estaria nesse ponto aqui, ó, tá ok? Então, entrou aqui com parcial nesse 50% aqui. E aí ele veio nessa região e não rompeu aqui, tá ok? Que dava para fazer no 35? 35 eu entrei, mas eu antecipei também pelo 1 minuto, por quê? Porque ele rompeu esse 31 aqui, ó, e eu fiquei um pouquinho preocupado. Só que aí eu fui lá no 1 minuto e vi esse cara aqui, ó, 35, só um minutinho, 35, deixa eu achar ela aqui, aqui ó, a hora que esse 171 fechou, dando uma negação aqui, eu entrei nesse cara aqui, posicionei meu stop e boa. Aonde que é o meu alvo? Meu alvo é topo, tá ok? Por quê? Porque nós não estamos vindo de uns 50%. Alvo topo, podendo, tá? Podendo ficar ligeiro nesse ponto aqui, ó, nessa máxima que ninguém rompe, que era a máxima do 30. Então nessa máxima que ninguém rompe, a gente tinha que ficar esperto. Mas ele já veio, já deu alvo direto no topo. Legal? Depois aqui eu tinha um ponto extremamente importante, que era aquele topo lá do começo que a gente falou, ó,
aquele topo lá, que era uma linha do diário, ou seja, o que ele fez aqui? Ele demorou, rompeu e devolveu. No que ele devolveu, ele tinha um teste devendo aqui. E aí ele vem testar que hora? Agora, ó, nessa hora aqui. Então, qual que é o momento aqui de entrada na operação? Para mim, a operação ficou legal no 41, tá? Eu ainda mesmo no 39, como ele está acima aqui, eu não entraria no 40, eu entraria no 41. 41, ele já devolveu esse topo aqui, tá? Já devolveu esse topo, eu entraria. E seguraria a operação, tá ok? Ele veio aqui, aonde que é meu primeiro alvo? Meu primeiro alvo dessa operação, deixa eu dar uma olhadinha aqui no 60, que era 50%, acho que aqui pelo 5 eu farei pelo 50, tá? Aqui eu já não estava mais no mercado, vamos fazer até uma hora aqui, a gente já para. Aqui no 50, ó. Então, essa entrada aqui, stop aqui em cima, alvo aqui embaixo. Repare que o risco-retorno sempre vale a pena. E essas operações eu estou falando para trabalhar com mão única. Agora, se você trabalha com muito contrato, faz parcial, vai fazendo scalp no meio, pô, aí tem oportunidades em muitos e muitos candles, tá ok? Nesse candle aqui mesmo, ó, acho que foi o 38 ou 37, eu peguei uma operação aqui, até aqui em cima pelo 1 minuto, tá ok? Então legal, então aqui outra operação, venda nesse cara aqui, tá ok? Como ele é um candle, para mim esse candle aqui é um candle de indecisão, mas ele é um candle que representa mais a continuidade. Nos meus backtests, o candle doji ele representa mais continuidade, por isso eu continuaria na venda. Porém, se esse candle aqui ele fecha verdinho aqui em cima, ó, verdinho, dentro desse candle aqui, eu sinceramente teria saído no zero, tá? Eu pegaria esse cara aqui nesse teste para cima e teria saído da operação, não ficaria. Mas na maioria das vezes esse candle doji ele representa continuidade, então a continuidade de baixa no caso, né? No caso, então a venda veio, fez máxima mínima, ficou abaixo do ponto de negação. Venda até os 50 aqui. Legal? Aí depois, aqui, acho que vamos fazer só esse movimento aqui, que aí depois a gente tem esse 50% aqui, ó. Certo? Região de 50, repara que esse 47 aqui, ele dá uma operação. Por quê? Porque o 40 vem e faz uma negação na região de 50%. Esse 47 vem violinar porque ele tem um teste ainda no 61.8 da FIBO. E repara que o dólar, galera, ele respeita muito 61.8. O índice, ele também respeita, mas ele respeita mais os 50%, na minha opinião. O dólar, os dois, ele respeita tanto o 61.8 quanto o 50. Legal? Então ele deu a compra aqui. Qual que era o alvo dessa compra? Era esse 50% aqui, ó. Tá ok? Que era da pernada. Aqui, ó. Esse 50%. Legal? Era a operação de compra. Como eu disse, esse 47 no candle a candle, ele tinha que romper, certo? Mas por que que dava para continuar? Porque aqui, ó, repara que ele fechou acima desse 43 aqui, daria para a gente colocar no zero e esperar dar o alvo, porque não tinha dado o alvo macro. E legal. Então, bom, essa é a minha visão. Falando um pouquinho da visão aí, do candle a candle, eu gosto bastante do candle a candle. Quando um candle não faz o que tem que fazer, muitas vezes eu opero contra no outro, né? O candle a candle ele me ajuda nos scalps dentro da operação também, então é bem importante. Bom, se fez o sentido para alguém essa explicação, esse resumo do dia de hoje, dá um alô aí, galera, só para me entender, para me continuar a postar, que realmente, como eu disse, eu estudo muito sozinho e não passo isso adiante. Às vezes isso pode ajudar alguém, né? Esse conhecimento. Então, dá um toque, deixa um comentário aí, dá um alô que tá fazendo sentido para alguém. Beleza? Um grande abraço e é isso. Valeu!